pessoal, vamos falar um pouco de SEO hoje. SEO. O que é SEO? Vai lá, Humberto. Quem fala melhor inglês? Search Engine Optimization. Que em bicho inglês, Search Engine Optimization. Isso aí. O que serve esse bicho? Basicamente é como que você vai melhorar o teu site para ficar melhor ranqueado. O que é ranqueamento? Posicionamento, sua posição no resultado da busca do Google. A gente fala Google, mas tem o Google, tem o Yahoo, tem o Bing. Os outros não faz diferença, né? Mas o Bing, por exemplo, hoje ele tem um custo-benefício muito bom. Só que, por exemplo, quem tem um budget maior, tipo, a tua empresa fatura, sei lá, 10, 20 mil dólares por semana, né, em Bing. Ele não vai jogar só no Bing, por quê? Porque o Bing não tem público suficiente para gastar o teu dinheiro. Mas você tem que separar para alcançar as duas audiências. Mas o Bing hoje, como provedor de mídia, como para anúncio pago, é uma ótima ferramenta. Ele dá mais barato por clique ou por visita, etc. Exatamente. Então, para que serve o SEO? Tem 4 coisas que Primeiro, você tem 4 coisas que você pode fazer para melhorar o teu posicionamento no Google com SEO. Primeiro, deixar o teu site de uma forma que o robô ache interessante. Tem que estar friendly pro robô do Google. Como assim o robô? Que robô? É um software, né? Que ele entra dentro do teu site, ele lê aquele texto. Só que ele não vê como você vê. Por exemplo, a gente enxerga ali, tá em cima da imagem, tá com destaque, a fonte tá maior. Imagina que tu faz uma imagem grande, bonita, tipo uma capa de revista, um monte de informação ali. O robô não vai conseguir ler, porque o robô não lê a imagem, o robô lê texto. Se tu pega e dá um arquivo de Word pra ele vai conseguir ler aquilo lá. Então não é só isso. Por exemplo, a gente vê que o título tá maior, pra gente faz sentido que aquilo lá é o destaque. Pro robô, tu tem que marcar aquela tag como H1, H2, H3. O que é H1? Header. Header nível 1, header nível 2. E aí tu começa a dar... O robô saber qual é a colocação do texto que você está disponibilizando no site. A gente... Não é simplesmente um documento em Word, por exemplo, que ele não sabe o que é parágrafo, que parágrafo que é. Exatamente. A gente chama isso de web semântica. Quando você começa a colocar dados dos dados. Por exemplo, tu coloca o endereço no teu site. Principalmente coloca o endereço no teu site. Coloca rua, 2 pontos. Teoricamente, não é bem assim, mas rua, 2 pontos e o nome da rua. Então o Google já sabe que aquilo lá é o endereço. É dessa forma que o Google consegue, por exemplo, você conseguir ver o horário dos filmes do cinema. Porque ele indexa a informação, quando você puxa no Google, ele já puxa organizado da maneira que a pessoa não tem que ir no site, ela vai direto no Google, ela já encontra. Tipo, o resultado de jogo. Exatamente. Ela, no jogo do Corinthians, ela vai lá e digita Corinthians, ele já aparece Corinthians 2, Palmeiras 1. Perfeito, porque alguém se der o trabalho de pegar e organizar essa informação de um jeito que o robô verifica lá, jogo, quais são os participantes, qual foi o placar. Ou seja, existe uma organização, uma espécie de manual do Google, onde a pessoa que trabalha com websites respeita aquele manual, como se fosse um manual da marca, que a pessoa pode usar como referência para construir o site, porque ela sabe que organicamente o site vai ranquear baseado na organização do semântico. O que é ranquear orgânico? Vamos diferenciar do 2 pontos que é orgânico. O crescimento orgânico de SEO é quando você faz o teu site ser relevante ao ponto de você não precisar pagar para aparecer lá. Você paga para os caras que estão desenvolvendo. Um site que é muito visitado. Exato. Tipo Banco do Brasil. Tipo, tem tanta gente que acessa, não tem que fazer SEO. Não, exato. Orgânico demora um pouco. O que acontece? Tu tem que fazer várias várias coisas que são os outros 2 passos que eu vou comentar. E geração de conteúdo. Por que geração de conteúdo é relevante para o Google? Que é o que o pessoal faz, criar blog, etc. Então, porque você cria conteúdo que vai trazer tráfego para o seu site, automaticamente ele vai ranquear, porque o Google sabe que ele está sendo visitado. Então está sendo visitado, vamos jogar ele pro topo. Pé na porta. Foi isso, na época que o Google começou, que diferenciou o Google dos outros foi justamente essa diferenciação. A gente vê, por exemplo, o Yahoo. Os caras se negaram faz quanto tempo atrás? Menos de 10 anos. Verizon agora, né? Foram comprados pelo Verizon. Mas pelo exemplo, conteúdo que eles geram de vídeo, de notícia e tal. Mas por exemplo, o valor que eles tinham, o valor que eles têm hoje, que eles foram vendidos, tipo, eu acho que foi 40 vezes. Eles perderam muita grana.
muito rápido. Hoje, por exemplo, o que acontece? O Google, com relação à inteligência artificial, ele consegue analisar o texto e relacionar o texto com a palavra que você tá. Você tá falando de carro. Você não necessariamente está falando de carro. Vamos supor que você está começando a falar de aerodinâmica. Você não está falando de carro. Mas a aerodinâmica está relacionada ao carro. Avião, carro, moto, que seja. Então ele já vai e associa as palavras e já te dá o conteúdo relevante ao que você está tratando. Então quer dizer que você hoje não tem essa necessidade de ficar repetindo aquele texto toda vez. Você pode aumentar o teu leque. Se eu não estou enganado, o texto em cerca de 2.500 palavras por post. E o terceiro é backlinking. O backlinking é o que? Você conseguir pegar que outros sites se recomendem. Quem está te recomendando influencia no ranking que você tem. O que acontece? Em cada palavra-chave você tem um nível de autoridade. Então assim, desenvolvimento de site, nosso site tem. Sobre desenvolvimento de site, desenvolvimento mobile é um negócio mais relevante pra gente. Sobre comida, meu site não tem relevância. Se o Google, ou por exemplo, uma empresa de tecnologia grande, vamos supor, a IBM, fala da Easy. Pô, a Easy fez um ótimo trabalho pra gente. Menciona a gente no site deles. Nosso site bomba e vai lá pra cima. Ah, então é você encontrar sites ou artigos ou qualquer informação na internet que tenha informação da sua empresa e linkar o seu site. É conseguir estimular que outras pessoas falem de você. Naturalmente fazendo um bom serviço. Ou então tentando promover PR, né? Public Relationship. Sobre a minha empresa. Fala sobre isso. Exatamente. Começa a gerar notícia para o pessoal publicar. Tá, a gente falou dos 3. Qual é o quarto? Pago. Qual que é a vantagem do pago? A vantagem do pago é que você pagou, você tem que saber gerenciar direito o pago. Porque... como é que é? Supondo que eu tenho uma empresa eu tenho uma mecânica. Ou, sei lá, eu tenho uma empresa de software. Aí eu tô competindo com a sua empresa de software. Aí eu pago lá, vou colocar $5 mil, $5 mil reais no Google. Como que eu sei se o meu anúncio não vai aparecer no meio da página ou se vai aparecer no topo? Você tem como gerenciar aonde que vai aparecer. Você não necessariamente aparece só no topo da página. Você tem uns anúncios hoje do YouTube. Você tem anúncio, por exemplo, dentro do Gmail. Então o Google te dá várias opções de anúncio, distribuir o seu anúncio no suite do Google, digamos assim. Eles têm o YouTube, tem o Waze, tem o Google Maps, tem o Search. Porque hoje tem duas formas de fazer tracking de informação das pessoas que navegam na internet. A gente tem o cookie. Por exemplo, o cookie tu consegue desativar para você não ter. Para o pessoal não... você navega no incognito, né? Por exemplo. Mas existe formas hoje, chamam de pixel. Eles chamam de pixel, porque como é que funciona? Ele gera uma imagem como se fosse um cookie com a informação que eles querem lá dentro e é impossível tu evitar aquilo lá. Mas tem muita gente que se sente mal pelo fato da invasão de privacidade, né? Às vezes o cara tá procurando uma coisa que ele não quer saber, né? Tá procurando aqui boneca inflável. Não, isso daí eu quero ir no incognito. Mas aí não tem como, porque o pixel pega o cara. É um negócio meio que recente, tipo, deve fazer uns 2 anos que começou isso aí. Você tem como, por exemplo, evitar palavras. Tu coloca desenvolvimento de site. Daí se tu pegar esse mês e deixar assim, tu vai começar a receber um monte de aplicação de trabalho. Desenvolvimento de site. Procura. E daí tu vai estar pagando pro cara te mandar currículo. E não necessariamente é isso que tu quer. Tem vezes que tu quer isso. Quer arrumar programador também, então beleza. Mas muitas vezes tu não quer isso. Tu quer tipo o cara que quer contratar você, não o cara que tá aplicando pra job. Então, você coloca as palavras negativas. Eu não quero que o cara venha pro meu site com essa palavra. Então você tem que gerenciar e também tu tem que gerenciar, por exemplo, as palavras. É complicado, porque, por exemplo, se eu tô procurando alguém para fazer um sistema para mim, por exemplo, eu vou procurar no Google Software Developer. Se eu tô procurando emprego como Software Developer, eu vou procurar Software Developer. Sim, daí tu não tem como evitar. Mas se o cara colocar Software Developer Job, daí ele já não mostra. Por exemplo, Facebook. Por que o Facebook vale tanto dinheiro? Porque hoje ele conhece tanto de ti que quando o cara vai fazer uma propaganda, o cara ele vai exatamente, por exemplo, a gente seleciona o cara que tem interesse sobre marcenaria. O Facebook tem muita informação sobre a pessoa e por isso da preocupação de privacidade que o pessoal tem, né? Porque, por exemplo, tem pesquisas, aí é assunto já para outro podcast.
Por exemplo, uma guria fez uma pesquisa que ela consegue identificar tendências, só olhando a tua rede social. Então, por exemplo, ela consegue dizer assim, esse cara é gay. Mas tem países que ser homossexual pode dar problema. Irã. O cara tem morte. Irã, por exemplo. Mas aí é assunto para questão de religião. Esse é assunto para outro momento. Voltando à questão de SEO. Tem vamos dizer assim, uma quinta. 4,5. Que é o Black Hat. Eles chamam de White Hat e Black Hat. Isso é interessante. Tem gente que promete resultado rápido, né? A gente consegue e tal, não sei o que. O cara faz, por exemplo, backlink. O cara vai pegar e vai fazer links apontando para tua página. Daí o cara começa a gerar um monte de cara fake na internet, um monte de site fake na internet, falando do teu site. Em algum momento, o Google pode até achar que você está começando a ganhar relevância. Mas a hora que ele enxergar a circularidade, ele te penaliza. E daí depois tu não ergue mais. É mais fácil fazer um site novo, eu já tive essa experiência. Foi mais rápido a gente criar um site novo e levantar o cara novo do que recuperar o site antigo. Então eles têm a capacidade de identificar as similaridades, que existe tipo literalmente um ciclo vicioso de conteúdo gerando entre esse site e falar, não, esse cara que tá me sacaneando. Nada, tipo assim, o site A aponta pro site B, o site B aponta pro site C e o site C aponta pro site A de novo. Então, é esse tipo de coisa. E o Black Hat, tem gente que faz, o problema é assim, tu vai conseguir algum resultado, pode ser que tu consiga algum resultado talvez imediato. No start, né? O cara lança um site novo e tal, o cara vai e lança uma parada dessa só pra ter um... mas depois a penalidade pode, tipo, jogar teu site fora. Né? Enfim, a parte de SEO tem várias regras, tem gente que é especializado só em um segmento da parte de SEO. Mas isso já dá uma ideia. Cara que promete tu no primeiro lugar do Google. É impossível. Eu acredito que hoje... Primeiro lugar não dá. Não, é que não tem como um cara garantir. Imagina o seguinte, quando o Google começou a, tipo, 20 anos atrás, eu acho, sei lá, eles já tinham cerca de 200 critérios. Você tem assim, se for procurar na internet, você tem quais são os critérios para a tua página ser mais ranqueada. Por exemplo, post no Facebook e altamente curtida. Isso é altamente relevante. Você tem um ranking dos fatores que fazem teu site ranquear melhor. Se alguém garantir que o primeiro colocado é seu, ele está mentindo. Nem o programador do Google provavelmente consegue pegar e garantir 100%, porque a gente está falando de inteligência artificial. E a inteligência artificial, quando a gente está falando, podcast, o que nem a pessoa consegue acompanhar. Porque é um robô que ele toma a sua própria decisão baseado em um monte de conhecimento. Mas é humanamente impossível alguém pegar e analisar os mesmos dados que o robô utilizou para gerar. O robô, ele faz tipo tentativa e erro. Você pode ir fazendo, investindo e acompanhando o progresso. Mas você não tem como garantir que o cara vai te garantir que é primeiro lugar, duvide. O que pode ser é o seguinte: os teus concorrentes são muito ruins. Acontece normalmente nos negócios menores, né? Tipo mecânica. Nem tanto. Para ter uma ideia, por exemplo, a gente trabalha com desenvolvimento de site. Eu nunca fui especialista em SEO. Quando eu vim para os Estados Unidos, que eu fui aprender, daí eu comecei a colocar as técnicas e bem o básico. Eu apareci na primeira página, eu saí da 7ª para a primeira página do Google. Então, e até mesmo empresas que trabalhavam com SEO, eu estava na frente de empresas que trabalham com SEO. Não é uma regra, mas é aquele negócio, tem que ver o quanto que os teus concorrentes estão investindo. Por exemplo, a gente conhece a área médica. A área médica, aqui nos Estados Unidos, é altamente competitivo. Então, o custo por clique é alto, o investimento mensal, com post e tudo mais, é alto. Então, o custo do clique é determinado por... leilão. Indústria. Por leilão. Mas por tipo de área de atuação, ramo. Depende. Isso, mas por exemplo assim, tem palavras que são as mais populares, elas são mais caras. Então... é tipo uma eBay ao contrário. Então o cara vai colocar lá, eu quero pagar, sei lá, o Google recomenda a média, porque ele já sabe o valor que o pessoal tá pagando. Fala, 3 por clique, o cara coloca 3,50. Aí o outro fala que é 4, o outro fala que é 4,50, assim que eventualmente o Google começa a recomendar valores mais altos, você tem que sempre pagar mais alto. Exato. O interessante do Google é que ele não faz leilão pura e simplesmente por preço. Ele também analisa se o usuário tá tendo uma boa experiência no teu site com aquela palavra. Se o cara clica na tua palavra, ele entra no teu site e sai rapidamente, e o outro cara tá dando um bid menor, um valor menor de leilão, tá ficando, e o cara tá ficando, mas se a diferença for ali relativamente pequena ou menor, né? Não sei dizer exatamente porque é o robô e não é a gente que decide.
você pode aparecer antes, se o teu site for relevante para o teu usuário. Mesmo que você pagou menos. Mesmo que você pague menos. E você também pode pegar e optar por palavras diferentes, né? Você tem que começar a pesquisar formas diferentes que as pessoas estão pesquisando, não custa tão caro. Bom, então é isso, né? Valeu, pessoal!